Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, mais um programa da Ser Pleno com Rosane Fonseca, começando agora pontualmente às 9h01. Um pouquinho, 1 minuto, mas agora a gente ajustou. Deixa eu ajustar esse cabelo, que está meio mafuazinho. Bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto, né, que é de grande relevância também, como todos os outros que a gente já trouxe aqui, mas lembrando que a gente está aqui finalizando o mês de agosto, já estamos em 2 dias do setembro, e que faz alusão ao Setembro Amarelo, né? Então, hoje comigo aqui eu tenho 2 pessoas, 2 convidadas, 2 colegas de profissão, que vão estar discutindo com a gente as questões sobre o Setembro Amarelo, sobre o adoecimento psíquico, sobre a saúde mental, vai dar dicas, vai dar informações sobre como que você pode ajudar, pode se ajudar, ajudar outra pessoa que está passando por um sofrimento psíquico. Nós vamos ter discussões aqui com perguntas, então já vou pedir o Thiago para colocar aí na telinha para a gente. É o número do nosso WhatsApp, 93981146961. Pode mandar suas perguntas. Thiago, tem como clarear o fundo que ficou em cima do meu vestido aqui preto e escurecer? Isso, agora sim, Thiago. Agora eu vou até ficar aqui para ficar mais preto. Ó. Pronto, ó, 93981146961. Faça suas perguntas, mande para a gente. Hoje comigo aqui a minha colega, psicóloga Noane, a psicóloga perinatal, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, Noane Campos, que vem trabalhando comigo nas Sendas também, já atuou no CAPS também, né, Noane? Dá o seu bom dia para os nossos telespectadores. Bom dia a todos, a gente está falando sobre um tema que é de vital, de suma importância, que é a prevenção, né? Conscientização da prevenção contra o suicídio. Então, a gente está aqui hoje com isso. O adoecimento mental, né, de modo geral. Michele, minha colega também de profissão, está aqui. A Michele, ela é psicóloga jurídica, né, Michele? Tem mais algumas outras especializações aí. Deixa eu pegar. Desculpa, gente, esqueci o microfone. Para explorar aí, né, as questões de dúvidas, que muitas pessoas elas ainda têm muitas dúvidas e não sabem identificar. Questionamentos para as dúvidas que vocês têm. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a liberdade de poder estar dentro da casa de vocês, falando de um assunto que hoje é um dos assuntos que tem crescido, a gente tem visto aí, hoje nós temos dados que 9,3% da população mundial sofre de transtornos de ansiedade, mais de 9% também sofrem com depressão. Então, assim, são dados científicos, dados que estão aí gritando para a gente, né, para que a gente possa, de fato, começar a trabalhar sobre essas questões e sem nenhum problema em relação a falar sobre ansiedade, depressão, acabar com esse estigma, acabar com aquela ideia, com aqueles preconceitos sobre quem busca psicólogo é doido, quem busca que psicologia, que terapia não serve para nada. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Eu vou me sentar agora para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre saúde mental. Bom, meninas, a gente já falou sobre isso, né? E a gente sabe que vem crescendo muito a questão do adoecimento psíquico, e são vários os motivos, né? Várias as formas que as pessoas se percebem adoecidas emocionalmente. Queria saber de vocês, como é que a pessoa que acredita que está passando por sofrimento psíquico, que acredita que está com uma depressão, como é que ela identifica isso? Tem um sinal, tem uma forma, existe uma dicasinha para a gente falar para os nossos ouvintes? Fala só um pouquinho mais alto aqui. Então,
Bom, a maioria dos casos de depressão, a pessoa apresenta no comportamento dela isolamento social, né, tristeza excessiva. Geralmente ela não se percebe no começo, quem percebe mais são pessoas de fora, a família. Quando a família é bem estruturada, é um fator positivo. Quando não é, é um fator que prejudica, né? Sim. A participação da família, né, é importante para a gente entender, até como apoio, como suporte nesse momento, né? Sim, sim, é muito importante ter uma família ali para te apoiar. Porque imagina só, você já está se sentindo muito mal, você já se sente que não tem valor. Gera aquele sentimento de desvalia. Eu não mereço, por que eu estou aqui? E se você tem um apoio familiar que te enxergue, que te perceba, né? E que com isso faça com que você entenda que você é importante e até mesmo te leve a procurar ajuda, ou no psicólogo particular, ou até mesmo no CAPS, é muito importante. Principalmente após esse período pós-pandemia, né? Onde aumentou muitos casos de pessoas com adoecimento mental. No período da pandemia ali, 2020, 2021, quando eu estava no CAPS, houve um aumento muito grande. Mesmo com a redução do horário, né, de atendimento por causa da pandemia, por causa das leis que estavam em vigor na época, né? O isolamento, o isolamento social. O isolamento impactou muito, Sim. Porque nós como seres humanos, só te cortando, mas não te cortando, nós seres humanos, a gente não foi feito para viver sozinho, né? A gente não foi feito para viver isolado, a gente foi feito para viver em comunidade. E o isolamento, ele trouxe exatamente isso que você está falando. A pandemia, ela acelerou uma segunda pandemia, que é a pandemia dos adoecimentos mentais, né? Porque não é o que acontece só em Itaituba, só no Pará, é mundialmente. A gente vê o aumento, né? Se eu não me engano, foi 25% que aumentou no Brasil, né? Casos de pessoas com transtornos mentais nesse período da pandemia. E que algumas até hoje têm sequelas. Sim. Lá em 2000, quando eu comecei a clinicar, porque eu sou psicóloga, ano que vem até comentei com as meninas, ano que vem eu faço 30 anos como psicóloga já. Só que eu sempre fui muito para a área do RH, para a área da educação, né? E em 2010 eu comecei a clinicar. E já existia uma pesquisa que dizia que nos próximos, até 2030, né, a gente está aí, o link dele, 2030, 90% da população mundial precisaria de um tratamento psiquiátrico ou psicológico. E a gente sabe, como você bem disse, Noane, a pandemia, ela fez isso, né? Ela fez essa coisa acelerou o processo de adoecimento mental, justamente por conta dessa questão que a gente vem falando, que a gente não foi feito para viver isolado, né? Tem outro fator também que a pandemia trouxe, foi a hiperconectividade, né? Que não prejudicou não só os adultos, prejudicou as crianças também, que elas precisaram ter o contato com os celulares mais cedo, né? Para poder ter acesso à escola, ter acesso, porque foi todo mundo excluso para ficar isolado. Então, essa hiperconectividade também foi um fator que contribui até hoje, né, que se prolonga até hoje, ou se prolongará até por mais tempo por conta disso, né? É uma coisa que a gente até comentou, Michele, a gente fez um programa semana passada e no primeiro programa que a gente falou justamente sobre isso, o uso excessivo de telas, e o que isso tem contribuído para a piora da saúde mental das nossas crianças, né? A quantidade de crianças que hoje são internadas, estão fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico pelo uso excessivo das telas. E como isso também é importante, é perigoso, porque por trás da tela você não sabe quem está lá, né? Isso mesmo, a gente vê também um aumento de crimes virtuais, né? Da violência digital. Tem um projeto que é Quebrando Silêncio, todo ano ele traz um tipo de violência. Esse ano ele vem falando sobre isso, a violência digital, porque a pessoa acha que ela está protegida ali do outro lado. Então eu posso falar o que eu quero, sem medir as consequências das minhas palavras na vida de outra pessoa. Exatamente. Né? Então, aumento de tentativas, aumento de suicídio por causa da violência digital,
né? Que são vários tipos. Né? O cyberbullying, que violência sexual, o cyberbullying, né? De vários tipos. A violência digital ela é muito extensa. Eu acho que deve ser para outro programa, né? Tem para outro programa. Então, isso, a tecnologia, a evolução tecnológica, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ela nos ajuda, ela também tem trazido adoecimento mental. Ela aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está perto. Exatamente. É incrível isso. A gente fala direto sobre essas questões, né? Sobre a questão justamente da internet, do uso excessivo de telas e tudo. E é uma fala muito propícia, justamente que às vezes a gente acha que a gente está próximo quando a gente está no uso da tela, mas a gente está se distanciando, e aí a gente vai se isolando, e acaba causando uma série. E aquilo que a gente vê na tela nem sempre é realidade, né? E às vezes a gente acredita na realidade da tela e começa a se cobrar, e aí começa a vir realmente o adoecimento psíquico, né? Eu vou pedir o Thiago para passar um primeiro vídeo que eu coloquei para a gente mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é uma depressão. Depois nós teremos um vídeo sobre o que é ansiedade e a gente vai falando sobre isso um pouquinho. Thiago, solta o primeiro vídeo para mim, por favor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Bom, nós vimos o vídeo aí e várias frases, né? Frases como doença mental é fraqueza, né? Buscar o CAPS para doido, né? Diante disso, eu pergunto para vocês acreditam que o Brasil ele está preparado para enfrentar o problema que vem crescendo em relação à saúde mental, seja adulto, seja criança, seja idoso, adolescente? Vocês acham que o Brasil tem políticas públicas de fato concretas para trabalhar o adoecimento psíquico? Eu acredito que as políticas públicas estão se preparando, né? Que já tem até a NR1 já foi modificada para os riscos de riscos, prejuízos nas empresas, né? Que antes era só focado para algum acidente trabalhista de queda ou acidente de trabalho. Agora está sendo já implantou os riscos psicossociais, né, por conta do grande número de suicídios com relação ao trabalho excessivo, sobrecarga. Eu acredito que a caminhada tá lenta, mas está andando. Está devagar, mas a gente consegue chegar lá. Exatamente. Então, assim, deve trabalhar muito ainda os tabus, existe muito, né? Conscientização. A gente trabalha na assistência social, né? A gente tem muitas campanhas, realizado campanhas na saúde também, mas, assim, é muito difícil de as pessoas internalizarem as informações, né? Então, eu acredito que está caminhando. As nossas políticas, né, em relação à saúde mental, elas vêm aumentando, elas vêm crescendo, elas vêm desenvolvendo, mas eu vejo que elas não conseguem acompanhar o ritmo do crescimento, de aumento de casos de pessoas com transtorno mental. Nós evoluímos muito. Se nós formos olhar lá atrás, as pessoas com
Transtornos mentais, elas eram isoladas, elas eram colocadas num local, tratadas como um bicho, né? Tem até um filme, Bicho de Sete Cabeças, para quem quiser assistir, fala um pouquinho pré-reforma psiquiátrica. E com a reforma psiquiátrica, né? A lei 10.000 alguma coisa, eu não vou lembrar, veio, então, mudar esse modelo, onde você isolava as pessoas. Você já está doente, você é isolado. E aí evoluiu muito nesse sentido, mas ainda é passo muito lento. Aí veio o RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial, onde está o CAPS, né? Em Itaituba nós temos o CAPS no momento, né, o Centro de Atenção Psicossocial. E fica lá na 10ª da Floresta, da Floresta, conhece, né? perto do Colégio Alvorada, né? Atendimento totalmente de graça, com atendimento psicológico, psiquiátrico, médico. A farmácia também, né, onde qualquer pessoa, independente de ser paciente ou não, pode pegar sua medicação no CAPS. Então isso foi um grande avanço. Mas nós vemos o quê? Não só em Itaituba, mas no Brasil todo, os CAPs encharcados, porque não conseguimos acompanhar, infelizmente, né, o ritmo do aumento. Então o Brasil ele tem caminhado, mas ainda não está pronto. Sim. Eu ouso dizer que eu acho que não só o Brasil, eu acho que o mundo não está preparado, não foi preparado. Assim como o mundo não foi preparado para a pandemia que a gente viveu, eu acho que o mundo também não foi preparado para o adoecimento psíquico, né, de um modo geral. Só complementando, lá no CAPS, além de todos os atendimentos, ainda a gente tem o artesanato, né, das meninas que estão ali, que ajudam na terapia ocupacional, né? Tem o educador físico que vai lá, né? Eu vou aproveitar, vou mandar um beijo para esse povo, porque eu tenho o maior carinho por eles, né? Todo o pessoal lá do CAPS, que foram meus colegas de trabalho, mas hoje, como estou nas sendas, mas essa semana eu fui lá visitá-los, que eu morro de saudade daquele povo ali, que é um povo muito bom, dos nossos colegas profissionais, o Jordan e a Luciane, né, que está por lá, mas todos os outros, já eu falo o nome de todos vocês, tá bom? E assim, nós vemos que muitas vezes é ignorada a questão da saúde mental. Se você está com dor na perna, dor de estômago, qualquer outra coisa, você vai fazer o quê? Você vai procurar um médico. Se você está com sofrimento mental, sofrimento psicológico, muitas vezes a pessoa vai procurar um bar, ou prazer, ou coleguinha, ou se medicar. Então é ignorado. Eu não posso mostrar a fragilidade, porque se eu mostrar a fragilidade, a depressão vai me vencer. Não, você procurar ajuda não é você ser fraco. É muito difícil procurar ajuda, né? Então não tenha vergonha. Você é ser humano, procure ajuda. Não ignore. Eu percebo também nos meus atendimentos que a dificuldade da pessoa expor o que ela sente é muito grande também. Elas são muito fechadas, têm muita dificuldade em falar o que elas sentem. E eu até trabalho isso na parte do atendimento infantil, né? Trabalho as crianças para dizer, geralmente, as perguntas, né? Como foi seu dia, para poder exercitar essa criança, para que quando ela se tornar mais adulto, ela se tornar um adolescente, ela não tem tantas dificuldades, né? Então, enquanto atendimento infantil, eu sempre trabalho essas questões, né? Para facilitar o atendimento também, porque é muito difícil você atender uma pessoa que não consegue falar o que ela sente, né? Então, assim, é algo assim que tem que ser trabalhado muito também dentro da psicoterapia com os pacientes. Eu vou... vocês tocaram em 2 assuntos que eu vou fazer algumas perguntas no próximo bloco, que é justamente os estigmas da psicologia, né? Dos preconceitos, né? Dos tabus da psicologia, né? Quem que pode buscar, onde que busca, então todas essas questões. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, é o tempo de você ir lá tomar um cafezinho, beber uma água, ir ao banheiro e voltar para continuar acompanhando a gente, tá bem? Bom dia novamente. Para quem está chegando, bem-vindo. Para quem foi tomar um café, eu também fui tomar um café, tomei um café delicioso aqui, a gente trouxe, né? Então, antes de começar, eu quero perguntar para você que está aí do lado da telinha. Já pensou em fazer seu curso superior?
Está achando difícil? Está achando complicado? A Unopar, ela tem as melhores garantias para você trabalhar, para você cursar o tão sonhado ensino superior. A Unopar tem vários cursos da área da saúde, da área da administração, da área de humanas, que você pode fazer no conforto da sua casa, totalmente online, ou também você pode usar as nossas dependências que fica ali na Travessa Victor Campos, número 176. Mensalidades com precinho que cabem no seu bolso num tempo recorde. E nós estamos com uma promoção lá. Se você que já fez o curso superior, nós também temos a pós-graduação. E a gente está com uma pós-graduação em dobro. Você faz uma pós-graduação, ganha outra totalmente gratuita e ainda ganha um curso nano, ou seja, é uma excelente oportunidade para você se qualificar, para você se tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho, especialmente aqui em Itaituba. Procure a gente lá, o telefone está aí na tela, ó, 9399-111-4100, Unopar Anhanguera. Venha ser para o Unopar também, vamos fazer um cursinho superior, vamos fazer uma pós-graduação, destaque-se no mercado de trabalho. Vamos lá. Eu vou ler algumas tabus, algumas coisas que a gente falou aqui, né? Algumas frases eu queria que a gente comentasse. Ó, frases que a gente escuta direto no consultório psicológico, no CAPS, até mesmo nas assistências, né? Quando a gente trabalha na assistência, na rua, no bate-papo, em qualquer lugar. Eu trouxe aqui algumas frases que a gente escuta e eu queria que vocês comentassem sobre isso. Psicólogo é só para quem está louco. Quem faz terapia é fraco e não consegue resolver os seus próprios problemas. Psicólogo só escuta, não dá soluções. Se eu conversar com um amigo, é o mesmo que fazer terapia. Psicólogo não pode ter problemas emocionais. Essa é uma das que eu mais escuto. Psicologia é coisa de gente rica. Queria que vocês comentassem sobre essas frases. O que vocês acham disso? Eu também vou fazer alguns comentários depois. Mas eu queria que vocês me falassem se vocês já ouviram isso, como é que é ouvir isso, né? Qual a sensação que se passa, né, quando a gente ouve isso? Bom, eu vejo isso como uma desvalorização, né? Muito grande. E desrespeito também com a profissão e com o profissional que está ali, né, atendendo, está acolhendo, está buscando meios e estratégias para a pessoa poder superar suas dificuldades, seus medos, seus traumas, né? Então eu vejo isso como um desrespeito. Bom, eu tenho alguns anos ali, né, que eu trabalhei no CAPS, né, na época no NASF também, quando existiu o NASF aqui, com atendimento direto com essas pessoas, em sofrimento, que não é só coisa para rico, tá, o psicólogo, tanto é que tem pelo SUS, e uma das coisas que ele chegava assim, eu venho sentindo há tanto tempo, por que você não veio antes? O que aconteceu? Não, é porque psicólogo eu pensei que era coisa para doido, é para louco. Aí eu costumo até brincar com ele, eu falei, negativo, eu não atendo louco não vem aqui. Né? Eu atendo aquele que entende que está precisando. O louco, ele não vem. Aí eles começam a rir e a gente vai quebrando o gelo. Porque é difícil, né? É difícil a gente falar daquilo que causa dor. Ainda mais aquilo que não é visível. Porque uma das coisas que a gente escuta muito, eu acho que vocês vão concordar, mas ninguém vai entender. Por que eu vou lá? Não vão me entender. Porque uma coisa, se eu tenho um corte, eu consigo mostrar o corte. E onde é que eu vou mostrar a ferida da minha alma? Né? Então a gente tenta ali brincar, né? Distrair um pouquinho pra ele dá uma risadinha, aí começam a falar. Mas não, gente, não é coisa pra doido, né? É um termo até pejorativo esse termo, doido, né? Mas eu falo assim, tu rasga dinheiro? Não, então tá no teu lugar. Se tivesse rasgando dinheiro, eu não ia falar contigo, não. E a gente vai tentando... Quebrando, né? Quebrando a gente vai fazendo o que a gente chama de rapport, né? Fazendo aquela quebra pra gente poder... Quebrando esse gelo. Porque não é fácil. Não é só para rico. O SUS tem. O Brasil, né? O SUS, ele é belo. Muitas coisas precisam melhorar. Mas a gente sabe que o SUS é muito belo. E uma das coisas que tem é o profissional de saúde mental, né? O psicólogo no SUS. Então, se você não tem dinheiro para terapia, não é só para rico. Vai no CAPS.
Sim. Pode continuar. Bom, com relação também ao atendimento infantil, quando o adolescente que não pode ir para o CAPS sozinho, né, tem que ser acompanhado, é um fator muito difícil para a família apoiar essa pessoa. Então, assim, esses tabus, esse preconceito prejudica muito. Então, assim, é preciso ter um envolvimento de atendimento em grupo, em família, para te poder conseguir, às vezes tu não consegue. Aí a pessoa fica sofrendo anos e anos e anos e não resolve, não soluciona, não consegue desempenhar nenhuma estratégia que a gente leva até ela, não consegue controlar os pensamentos persistentes e os ruminativos também não, e aí a pessoa cada vez mais decadente está lá inserida na família, mas a família não faz nada por conta do preconceito, porque é doido que vai no CAPS, é porque isso, porque aquilo, com relação ao psicólogo que não pode sentir nada. É muito difícil. Uma vez eu fiz uma brincadeira, a pessoa falou assim para mim assim, eu falei, nossa, eu tô tão, acho que eu tô um pouco com uma ansiedade, não sei como é. Mas você não é psicólogo? Aí eu olhei para a pessoa com toda a educação que Deus e meus pais me deram e disse assim, então quer dizer que o cardiologista não pode morrer de ataque cardíaco? Aí ela fez, né? Eu falei, olha, antes de ser psicóloga, eu sou ser humano, né? Eu sempre levo a parte da reflexão, né? Para a pessoa ter o insight, né, de pensar, porque às vezes a pessoa fala sem pensar. E aí a psicóloga precisa de psicólogo. E qual psicólogo não precisa de psicólogo? Eu jogo a pergunta. Jogo a pergunta é para a pessoa refletir. Né? É aquele pensamento diferenciado. Porque se as pessoas têm dificuldades em se colocar no lugar do outro. Né? Muita dificuldade. Empatia é algo que está, parece, em extinção, né? Exatamente. Assim, a gente se colocar no lugar do outro, a gente ser empático com o outro, é fundamental para a gente poder fazer um acolhimento, né? Fazer um acompanhamento melhor, né? Então, assim, entender que o outro está ali não é porque ele quer estar ali, né? Ele está ali porque não está dando conta. E graças a Deus que ele foi atrás de um atendimento, né? Foi em busca disso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essa empatia com o outro, né? Saber ler nas entrelinhas o que está acontecendo, quais os sinais que ele está me dando. A pessoa era tão feliz, a pessoa era tão alegre, né? Ela se relacionava, de repente ela ficou isolada, ficou fechada, ela não tem mais cuidado nem sequer com a sua própria imagem, né? Como é por que será? O que está acontecendo, né? Entra muito essa questão da empatia. Sim, essa questão entra muito e, como você colocou, né? De repente a pessoa apresentou um comportamento diferente, né? Aí a pessoa não busca falar, expor o que ela está sentindo, o que aconteceu, e isso vai se perpetuando por meses e anos. E o fator que contribui para que as pessoas hoje em dia adoecem é os fatores sociais, alguns, né? Sociais, que é o bullying, está em alta aí hoje em dia, né, na escola, que é um lugar onde as crianças ficam muito tempo, o adolescente fica muito tempo, é como se fosse segunda casa, né? Aí já pensou passar 4 horas, né, na escola tendo essa violência psicológica e a pessoa de repente adoece. E outro fator também que eu percebo que é muito prejudicial é traumas na infância, né? Que é muito difícil de superar. Por exemplo, a violência sexual na infância. A pessoa leva pro resto da vida, muitas vezes. Sim? E a gente falou disso aqui também no outro programa. Deixa eu só pegar meu telefone aqui, que o TikTok meio que saiu do... A gente falou no outro programa aqui também, justamente sobre o falar, né? Sobre a violência sexual, violência de um modo geral, para que as pessoas possam... Nunca é tarde para denunciar. Nunca é tarde para falar. Mas será que vai? Será que vai adiantar? Você já tem um não. Vamos atrás do sim, né? Vamos buscar, vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Fale sobre aquilo que está te adoecendo emocionalmente. Até porque a psicologia é a cura pelas palavras. Tudo que fica guardado, ele vai encontrar uma forma de vir à tona.
né? Tudo que a gente recalca, não é a música da Vanessa Popozuda, tá? Tudo que a gente recalca, de uma hora ou outra, ele vai tentar vir à tona. Sim. E aí, se ele não vem através das nossas palavras, ele vai vir através de sintomas. Então, falar é a melhor solução. E às vezes a gente fica com medo de falar, porque se eu vou falar, o outro vai espalhar. É por isso que existe profissional de psicologia. Porque você vai estar líder num ambiente sério, profissional, com sigilo profissional, né, que vai te respaldar de que nós não vamos sair dali espalhando. Ali não é uma fofoca, não é uma conversa, Não bate-papo. é uma escuta profissionalizada, especializada. E falar é a melhor solução para tirar aquilo que está dentro da tua alma. Nós não temos um local físico, né? Mas vem sintomas físicos, somatiza e vem sintomas físicos. Que é uma pergunta que tem aqui, o que são doenças psicossomáticas? A Leia acabou de fazer essa pergunta. O que são doenças psicossomáticas? Vamos usar um termo simples. É como se estivesse somando. Eu tenho algo, porque nós somos seres integrais. Não tem que, é corpo, aqui é mente. Não. O que acontece no teu corpo vai mexer com o teu psicológico. O que acontece na tua saúde mental vai mexer com o teu corpo. Então, se você está passando, por exemplo, por um processo de adoecimento físico, né? Aquilo vai trazer ansiedade. Aquilo pode trazer um humor deprimido. Não estou falando de depressão ainda. Mas um humor deprimido que, se não for tratado, pode desencadear uma depressão. Entendeu? Se você está passando, por exemplo, por uma situação de violência psicológica, de pressões no trabalho, aquilo pode dar sintomas para o teu corpo físico, como sensação de que vai infartar. Algumas pessoas, eu tinha paciente que empolava todinho, né? Sim. Coceiras pelo corpo. Então, dores de cabeça inexplicadas. Dores de cabeça, de dor na coluna, dor de estômago, tudo isso. Insônia, né? Perda de apetite ou aumento do apetite. Sim. Então, situações de uma instância da nossa vida, né? Ela vai trazer sintomas na outra instância. Ou do físico vai trazer no emocional, ou do emocional vai trazer para o teu corpo físico. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Você somatiza um sofrimento psíquico em forma de um adoecimento físico, né? E aí são vários esses adoecimentos físicos. E tem estudos que mostram, né, que até mesmo alguns tipos de câncer, né? Estudos recentes, que a tua questão emocional, como tu lida, né, com a tua vida, como é o teu emocional, aquilo pode favorecer ou então agravar uma doença física. Um exemplo claro é o quê? A gastrite nervosa. Isso. Né? Não é a gastrite que é nervosa, é você. A gastrite não tem nervo nenhum. Nem nenhum. E aí vai acontecer o quê? Se você está num momento de ansiedade, ela piora. Ela piora. E piora muito. E muito. Resumindo, né, o que a Noane falou, para ficar mais simples, para as pessoas entenderem, né, tudo que você pensa, que você tem de ruim, teu corpo corresponde com alguma coisa ruim. Por exemplo, você pensa que tem alguma doença cardiovascular, aí você começa a sentir palpitação, aceleramento do coração, e aí vai fazer exame, não deu nada, não tem nada. Então é tudo coisa da mente, né? De uma mente não tratada, né? De uma mente não cuidada. Ou seja, você é o que você pensa. Se tu tem pensamentos bons, teu corpo vai liberar substâncias boas. Se você reforça apenas os pensamentos ruins, teu corpo também vai liberar substâncias ruins. Porque o cérebro é o único órgão que ele tem consciência da existência dele. E aí eu posso também trabalhar ou alimentar os pensamentos negativos, pessimistas, ou combater esses pensamentos, que é mais difícil, mas é o mais saudável. A gente aqui não está nem dizendo, nem falando assim que, então é só ter pensamento positivo que a gente fica bom da cabeça. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é que os pensamentos, as atitudes e a procura pela saúde, né, mental, pelo tratamento psíquico, ele é primordial para você ter uma saúde física também, né? Então, assim, e o contrário também é verdadeiro, né? Hoje a gente sabe que tem várias pesquisas por aí que dizem que a prática de atividade física, ela contribui grandemente, assim, imensamente com a melhoria da sua saúde psíquica. Então, assim, tem que andar casadinho, né? As coisas têm que andar
atividade física, saúde física, emocional, tudo isso tem que vir junto. E nem dizendo que é fácil, porque não é fácil manter os pensamentos negativos, a gente não precisa fazer nada. Ele vem automaticamente, né? Ele é automático. Agora, você trabalhar os pensamentos positivos, aí dá trabalho. Nem sempre a gente vai conseguir sozinho, a gente vai precisar de apoio psicológico. Para isso existe nós, psicólogos. Sim. E às vezes até mesmo da medicação para equilibrar algumas substâncias ali que o nosso cérebro libera. Né? Então não é fácil manter pensamento positivo. É o começo. E é difícil. Mas é possível. É possível. Nos casos de atendimento que eu tenho experiência, pessoas que não conseguem ter progresso, não conseguem ter avanço, é preciso uso de medicação. Outro fator que as pessoas têm muito preconceito, a medicação. Mas vai ficar dependente, não vai, e aí a pessoa acaba não indo buscar o tratamento que precisa. E geralmente quando a gente encaminha, a gente se depara com essa barreira. Sempre se depara com essa barreira. E a psicologia e a psiquiatria caminham junto. Sim. Não tem como ela caminhar sozinha. Tem pessoas que conseguem administrar aqueles prejuízos com facilidade, tem pessoas que não. Então, por não sermos seres únicos e seres diferentes, separados, subjetivos, né? Então é necessário que as pessoas compreendam que quando a gente faz um encaminhamento, é necessário, a gente já fez todo o estudo, já fez todas as análises, e a gente percebe que a pessoa não tem aquele progresso, então ela precisa de buscar uma ajuda além, a mais. Né? E outro fator que eu queria falar era sobre o órgão principal do nosso corpo. As pessoas acham que é o coração. Mas não. É o nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro parar, para tudo. Para todo o nosso organismo e todo o nosso corpo. Né? Exatamente. E a questão da medicação é muito importante você ter falado, Michele, porque assim, a gente não significa que a gente vai fazer o uso da medicação eternamente. Mas existem casos em que a medicação ela é o primeiro passo para que a gente, porque às vezes a pessoa está tão adoecida emocionalmente que nós não conseguimos entrar, não conseguimos acessar essa pessoa. E a medicação ela vem para ajudar a gente a acessar. E aí, com a terapia, com tudo, tanto é que existem pessoas que recebem altas tanto da psiquiatria quanto da psicologia, porque chegou num tratamento eficaz, onde teve realmente efetividade nos dois tratamentos. Né? E não quer dizer que porque você faz uso ou não, que você é mais ou menos fraco. É a tua necessidade, a tua história de vida. Não se compare com o outro. Nunca, né? Nunca. Se é necessário, faça uso. É pro teu bem. Se você está num estágio que não precisa, que bom. Então vamos trabalhar para que não chegue ao estágio que você precise. Sim. Né? Não se culpe, não se julgue, não coloque ainda mais essa pressão sobre você. A medicação, ela é tua amiga. Eu sempre falo para os pacientes, né? Olha, a medicação é tua amiga, é para te auxiliar. Se o médico chegasse, olha, você é hipertenso, você tem que usar essa medicação, você não ia usar? Claro que eu ia. Então, exatamente. Se teu organismo está precisando para que você reduza os níveis de ansiedade, porque imagina só uma pessoa que está achando que vai infartar, né? Porque na crise de ansiedade a pessoa acha que vai morrer, vai infartar. Sim. Ela vai conseguir falar sobre outra coisa? Não. Porque o sofrimento físico está maior ali naquele momento. Sim. Mesmo que seja somático. Então precisa da medicação para que você consiga clarear até mesmo a mente. Olha, era mesmo, né? Eu estava errada, pensando que eu estava infartando. Não, não era. Era uma crise de ansiedade. Sim. Tem uma pergunta aqui, só que ela mandou um áudio, eu vou ouvir o áudio, é da Rosilene, eu vou ouvir o áudio, mas enquanto eu ouço o áudio, eu vou pedir o Thiago para soltar o segundo vídeo, que fala muito sobre isso que a gente acabou de conversar, os sintomas que a gente tem quando a gente está com crise de ansiedade. Ansiedade é medo. É um medo subjetivo. É um medo do que eu ainda não vi, do que eu ainda não sei. É o medo do fracasso, é o medo se vai dar certo, se vai dar errado. E o medo é uma coisa que se você não enfrenta, ele te domina. É como se fosse te jogando na parede, chega uma hora que não tem mais parede para trás. Então, seja como for, as pessoas estão muito preocupadas em dar tão certo que elas não se submetem ao erro para aprender. Quando você começa a, apesar do medo, seguir em frente,
você começa a dominar o medo. Porque medo a gente vai ter a vida inteira. Mudam os medos. Mas medo, insegurança a gente vai ter. E tudo bem, não mata. Medo não mata. Olha que esse vídeo. Esse vídeo é um deles. A gente vai ter um outro que tem um terapeuta que ele faz exatamente a explicação desses sintomas que a gente comentou agora recentemente. A Rosilene, ela só mandou um beijo para mim, dizendo que está acompanhando meu programa. É uma das artesãs que estavam presentes lá ontem na conferência da assistência social da região do Tapajós. E as nossas artesãs, a Rosilene mandou um beijo. Já vou mandar um beijo para todas vocês. Vou mostrar a fotinha de vocês aqui. Vocês estavam lindas lá, com trabalhos lindos. A doutora Beatriz falou uma palavra aí, e aqui nos bastidores as meninas já começaram a comentar, que é o medo. O medo assusta, né? O medo dá uma sensação de perda de controle, né? E aí elas vieram falando. É porque o medo, ele controla a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa que tem transtorno do pânico, tem medo de sair de casa. Então, para ela enfrentar esse obstáculo do medo de sair, ela não consegue, por conta que o medo controla ela ali, quietinha, dentro de casa, não consegue sair. Então, assim, por exemplo, do transtorno do pânico em relação ao medo, é isso. E com relação a lugares fechados, limita a pessoa. O medo limita. Exatamente. Sim. A pessoa, ela vai entrando num ciclo vicioso. Eu começo a me isolar na ansiedade, no pânico, na depressão, né? Aquele medo de ter contato com o outro. E se eu passo mal na frente do outro? A vergonha que eu vou passar. E então eu nem vou. Nem aconteceu. O meu cérebro já está falando que vai acontecer e eu já começo a ficar ansiosa pelo que nem aconteceu. A ansiedade é viver o passado misturado com o futuro e a gente acaba deixando de viver o presente. Então eu nem vou, porque se eu passo mal, aí eu vou me acostumando, meu cérebro, meu corpo, ele vai se acostumando a esse isolamento. E aí, antes mesmo de acontecer, eu já estou tendo crise. Então a crise, o medo da crise leva a outra crise. O medo de sair, o medo de passar mal, passar vergonha, me leva a uma crise. E é difícil, não é fácil. Mas é possível, como eu sempre digo, é possível você vencer isso. Lidar com isso e viver com a ansiedade. Ela não precisa ser a nossa inimiga. A crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade é o nosso inimigo. Uma ansiedade mínima, um estresse mínimo, ele inclusive é necessário para a gente sair daquele estado de ficar lá na monotonia, no normal. É necessário para nossa proteção até. Exatamente. Imagina só uma pessoa que não tem medo de nada. Exatamente. Ela vai entrar em situações perigosas, se pôr em situações que podem ferir a sua integridade física, até mesmo levar à morte. Exatamente. Então, a ansiedade, ela é necessária. O medo é necessário. A crise, não. Ele só não é necessário quando ele extrapola, né? Que ele te limita. O medo, ele é importante para a sua segurança. Mas a partir do momento em que ele limita você, aí está na hora de, opa, peraí, o que está acontecendo? Eu acho que é Shakespeare que fala, tem uma frase dele que fala sobre o medo, né? O medo, ele é importante e a gente tem que ir com medo mesmo. Se o medo, ele te paralisa, aí não é mais ansiedade considerada normal. Ela já é uma ansiedade neurótica, né? Como Freud fala, né? Os 3 tipos de ansiedade. Ela já é uma ansiedade patológica. Sim. Ela não é uma ansiedade realista. Aquela que te protege, que faz você olhar a rua, ou se vir um carro na velocidade, você correr para se salvar. Exatamente. O instinto, né, de sobrevivência. Essa parte do adoecimento psicológico da pessoa. Resumindo, tudo em excesso e tudo que te prejudica no teu cotidiano, na tua vida diária, tua rotina é prejudicial. Isso. E é uma doença. Tudo e que precisa é demais. tratar. Tudo é excesso. Tudo que é excesso, seja bom ou seja ruim, não é bom. O equilíbrio é necessário. O equilíbrio é o sucesso. A gente vai para um rápido intervalo comercial. De novo, mais uma vez, eu vou deixar você só ir lá, fazer um xixizinho, beber uma aguinha e voltar para continuar acompanhando a gente, tá bom?
Estamos de volta aqui com Ser Pleno, Rosane Fonseca, com as minhas convidadas, doutora Noane e doutora Michele. Hoje a gente falando sobre doenças emocionais, saúde psíquica, né? Destaque, esse dia 27 agora nós comemoramos o dia do psicólogo, né? Depois eu vou até postar uma fotinha dos nossos colegas, já te mando aí, Tiago, para você postar para a gente a foto dos nossos colegas psicólogos, numa confraternização que nós fizemos. E a gente agora, na segunda-feira, a gente entra no setembro, que faz alusão à saúde mental, né? Setembro, o famoso setembro amarelo. E aí, eu estou aqui com algumas pessoas, a dona, deixa eu ver aqui o nome dela, se sai aqui, a dona Rosilene está amando assistir o programa, né? Ela tem assim, um pouquinho de ansiedade também, que ela está muito interessada em assistir e está aprendendo muito aqui com o programa. A outra, a dona Sandra Maria, ela mandou um áudio dizendo que tem uma pessoa que ela conhece e que acredita que ela que parece que ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar, e aí ela está buscando ajuda, e ela inclusive pediu para essa pessoa, mandou mensagem para essa pessoa assistir o programa, para que possa entender um pouco mais sobre o que está sendo dito aqui. Bom, o transtorno do humor, explicando de uma forma bem simplista, tá? Porque ele não é uma coisa tão simples de lidar e de se diagnosticar, porque ele tem subtipos. Mas seria basicamente o que é um transtorno associado ao humor, aliás, o bipolar, né, associado ao humor, onde a pessoa ela vive ali entre dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Ela pode ter momentos de euforia, de mania, né, onde tudo é possível, ela faz coisas impossíveis, gasta, se endivida, de forma simples, tá, gente? Lembrando que cada caso é um caso. É só uma linguagem mais popular, mais popular. Mais fácil de entendimento. E outros momentos ela pode ter aqueles sintomas que a pessoa pode falar assim, não, são sintomas, a pessoa está com depressão, né? Isolamento, humor deprimido, às vezes até mesmo falta de cuidado com a sua higiene pessoal, com a sua vida. Então, simplificando, o transtorno bipolar é esses dois polos, dependendo de cada grupo, dependendo da pessoa, dependendo da história de vida. Então, o que é necessário? Acompanhamento psiquiátrico e psicológico. A medicação vai trabalhar os sintomas, não vai trabalhar a causa. Na terapia, você vai aprender a lidar com aquele, porque é crônico. Até hoje, nós não podemos dizer que é uma cura para o transtorno bipolar, mas ele há tratamento. Então, eu tomo medicação. Não vou tomar só medicação. Só que você não vai trabalhar aquilo que pode estar causando gatilhos para que desencadeie uma crise ou de mania ou uma crise depressiva. Então, é a junção dos dois. A medicação trabalhar os sintomas e você trabalhar a tua causa, o teu autoconhecimento, aprender a lidar com aquilo que está acontecendo com você, para que você viva a tua normalidade. Eu acho que não existe uma normalidade. Entre aspas, né? Porque ninguém é normal, tá, gente? Não existe uma normalidade. O que é normal para mim não é para Rosane, não é para Michele. Histórias de vida é diferente, exatamente. Né? Ninguém então, é normal. Para que tu viva a tua normalidade. Ou seja, pleno. Sim. Por isso que a gente, ser pleno. Para você ser um ser pleno. Na tua plenitude, buscando a tua felicidade. Aprender a lidar com aquilo que te traz um transtorno, para que reduza. Porque qual é o problema do transtorno? É que ele traz transtorno para a tua vida, o nome já diz, né? Então, reduzir esse transtorno, para que você consiga viver a sua vida. As tuas relações pessoais, sociais, familiares, sem tantos transtornos. Exatamente. É tão interessante a gente ouvir isso, né? Eu queria, assim, de uma forma simples também, né? Já que a gente está falando de adoecimento, uma forma assim. Quais são os sinais de alerta que as pessoas podem, igual a senhora que é a dona Sandra, né? Ela disse que acredita, eu não sei se ela foi diagnosticada ou se ela já passou por uma consulta, que uma pessoa conhecida dela foi diagnosticada com
bipolar. Quais sinais de alerta que a gente pode identificar, por exemplo, que a pessoa está entrando por uma crise de ansiedade, uma depressão, com um transtorno do pânico? De forma simples também, assim, bem para ficar claro. Eu acho que é importante, antes mesmo de vir os sintomas, você se conhecer. A terapia, né? Estou puxando o a terapia não é apenas para quem está em adoecimento mental. Saúde não é apenas ausência de doença. Então, assim como a gente faz exames periódicos, se nós fôssemos periodicamente no psicólogo, nós evitaríamos o aparecimento de muitos transtornos mentais. Então, é importante eu me conhecer, porque às vezes a gente tem medo de entrar em contato com a nossa realidade. Então, busque se conscientizar de quem você de como você reage perante determinadas situações, para que você consiga entender quando algo está fora do comum. E calma aí, não sou assim. Por que eu estou me isolando? Porque essa sensação parece que meu coração vai sair pela boca, né? Quando algo está mudando dentro de você, mas para isso você tem que se conhecer. Porque às vezes os sintomas, quando eles aparecem, é porque eles já estão ali na mente há muito tempo, né? O pensamento muito acelerado. Nós vivemos num momento onde até os áudios do WhatsApp a gente não escuta mais normal. Tem pessoas que escutam no 2. E às vezes o 2 é pouco. É pouco. Às vezes a gente quer o 5. Vai assistir YouTube no acelerado. A gente está acelerado o tempo todo. É isso. O nosso corpo não acompanha a nossa mente. Então, se você está vendo que às vezes parece que o teu corpo está bem, mas tua mente está sobrecarregada, é um cansaço mental, esquecimento, né? Já é um sinal de alerta. Cuidado, vamos ver o que está acontecendo, tanto no corpo físico como no corpo, na mente, né? Mudança de comportamento, perda de interesse por coisas que gostava de fazer antes, né, Michele? Eu gostava muito daquilo, agora eu não gosto mais. Não estou falando de mudanças de gosto, mas é brusco. Aí eu gostava muito de sair, não, agora não quero, estou me isolando, né? As pessoas também começam a perceber, às vezes, é o outro que percebe primeiro. Fulano tá estranho, tá diferente, né? Tá mais humor, a energia que a gente muda, tem, né? Muda. A energia, a fisionomia da pessoa muda. A aparência muda, porque ela começa a não conseguir mais esconder o que ela vem escondendo há muito tempo, né? Que tá lá, né? Guardadinho, quietinho. Aí a pessoa pensa, chega, é a gota d'água, né? Às vezes é uma coisinha do nada que deixa uma coisa. A gente fala surgiu de repente. Não surgiu de repente. Não. Isso que eu ia colocar, né? Questão do adoecimento, né? Não é uma coisa que acontece hoje, eu estou triste, estou lá no meu cantinho quietinha, e amanhã eu já estou no meu modo ativo novamente. É normal a gente ficar triste em algum momento da nossa vida. O problema é quando essa tristeza se estende por muito tempo. Esse comportamento prejudicado se perpetua por vários dias, vários meses. Aí que a gente entra com a patologia. Passou de 6 meses, a pessoa não conseguiu sair daquele estado dela emocional prejudicado, ela tem que buscar ajuda. Passou de 6 meses, já é um tempo muito longo, então a pessoa tem que buscar ajuda e reconhecer que precisa de ajuda. Michele, eu vou fazer uma pergunta específica para você. A Michele, ela é psicóloga especialista em terapia ocupacional na saúde mental e intervenção APA. Pensando nessa questão aí dos sinais, como é que a gente identifica na criança? Bom, a criança, a intervenção ABA é recomendada por especialistas para trabalhar as comorbidades, as dificuldades da criança. Se ela tem prejuízo no comportamento dela, né? Ela não consegue sentar, ela não consegue se concentrar. Então, a psicoterapia, na intervenção ABA, ela é direcionada para esse tipo de prejuízo no comportamento dela. A ocupacional vai trabalhar a parte dos prejuízos com relação à vida cotidiana dela. Né? No autismo, é quando a criança não consegue ir ao banheiro, não consegue desenvolver ou escovar o dente, não consegue se vestir sozinho, não consegue calçar um sapato. Então, a terapia ocupacional vai trabalhar essas questões de dificuldade dela. Entendi. Respondi? A criança, então, ela tem que ser observada
pelos pais, como que está o comportamento dela para que ele possa, de repente, buscar uma ajuda para essa criança. Exatamente, porque tem criança com autismo que ela não consegue amarrar um cadastro né, dispraxia. Exatamente. Então, a dificuldade que a gente analisa todo o comportamento da criança para poder a gente trabalhar em cima daquilo. Na intervenção ABA é a estimulação cognitiva repetidamente, né? Muitas vezes, às vezes, a família deve trabalhar em casa também essa estimulação, não só na psicoterapia. A família tem que estar inteirada, junto com o psicólogo. Porque o que acontece com o autismo? Né, eles têm dificuldade em fazer aquela tarefa. Né, aquele comportamento é difícil de ele modificar sozinho. Então, ele precisa de ajuda de um profissional para poder modificar. Hoje, eu acho que a gente, né, falando sobre isso, eu vejo muito caso de diagnóstico, de falso diagnóstico de TDAH, falso diagnóstico de transtorno do espectro autista. Inclusive, a gente fala sobre isso, sobre as perguntas estão chegando aqui e eu não estou conseguindo abaixar o volume, então fica os pin aí, tá tudo certo, viu, gente? Não repare, é porque eu não estou conseguindo abaixar, acho que o botãozinho que travou. Mas, enfim, o cuidado que a gente tem de ter, quando a gente fala, por exemplo, como você disse, o meu filho não consegue amarrar o tênis, então ele já é autista? Não, a gente não está dizendo isso, né, Michele? Para isso existe um especialista que vai fazer a avaliação para chegar nos critérios e que vai identificar, né? Hoje todo mundo virou especialista em transtorno do espectro autista ou transtorno do TDAH, né? Todo mundo, a pessoa olha a criança está quieta, calada ali e ela é autista. A criança está pulando, saltitando e tem TDAH, né? Tem hiperatividade, tem isso. Então, assim, gente, cuidado com isso, né? Não vamos rotular as pessoas, não vamos rotular as crianças. Uma época onde tudo é um transtorno. Não é. Tudo é uma síndrome. Tudo. E parece que ficou uma coisa assim no sentido de é muito mais fácil eu pegar e dizer, tem alguém querendo entrar na minha live ali, já eu vou permitir. É muito mais fácil eu rotular uma criança, né, dizer assim, não, ela é assim porque ela tem TDAH, porque ela tem autismo, do que eu assumir a minha responsabilidade como faltou limite, proteção e etc. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não começar a banalizar os transtornos, como foi antigamente banalizado a hiperatividade. Todo mundo, criança subia no pé de goiaba na escola, brincava no parquinho, tudo, aquele menino é hiperativo. Não, gente, ele só é ativo, ele só é uma criança saudável. Né? Uma criança do movimento. Isso. Entende? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Pode fazer um comentário, eu vou ler aqui a pergunta da Amanda, lá do quilômetro 30. Olha só. Quais são os principais sinais de alerta de que alguém pode estar pensando em estar tendo ideação suicida? O que uma pessoa próxima pode fazer de imediato para ajudar sem julgar? Primeiro, não julgar. Ser empático, né? Porque um dos principais, vamos dizer assim, começo de alguns sintomas, mudanças de comportamento. Quando a gente fala de mudanças de comportamento, não é só uma pessoa que era animada e começa a apresentar sintomas de humor deprimido, mas até o contrário também. Uma pessoa que era totalmente bagunçada, bagunceira, não tinha, e aí começa a organizar a sua vida. Começa mudanças bruscas, mais fácil, né? Isso. Mudanças bruscas de comportamento, né? Tanto comportamentos mais agitados quanto mais retraídos. A própria verbalização. Eu não tenho valor, eu não sei por que eu tô aqui, se eu sumisse, se eu desaparecesse, ia resolver o problema de todo mundo porque eu sou o problema, né? Minha vontade é morrer. Eu queria morrer, desaparecer, né? Nem sempre a pessoa vai falar assim, olha, eu estou pensando em me matar.
Infelizmente, tem pessoas que a gente não vai conseguir identificar os sintomas antes, né? Mas, basicamente, mudança de comportamento, verbalizações, né? Alterações de humor deprimido. Então, ficar atento a essas pessoas. Automutilação, né? Cortes. Isso é um sinal. Não está dizendo que toda pessoa depressiva ou toda pessoa que faz automutilação, ela está com um pensamento suicida. Mas isso são sinais. São indícios de que algo não está bem ali. Michele, isso também pode ser aplicado para as crianças? Na experiência que eu tive, um fator que contribui muito para o suicídio na fase adulta é quando as crianças passam por um trauma, né? Abandono, ou paterno, ou materno. Teve casos que eu já atendi de adolescentes que se automutilavam e a família não sabia, não tinha conhecimento, ninguém sabia. Que não sabia que se mutilava. Isso, porque ela se cortava em lugares escondidos, tipo a barriga, o braço sempre com moletom, né, escondendo. E a importância do acompanhamento do pai, né, da mãe nesse sentido, né? A conversa, não tem o diálogo em casa, né? Talvez por motivos de trabalharem muito, deve ter os motivos, né? Mas é preciso ter muito cuidado e um olhar mais atento, né? Para os filhos, para os adolescentes, porque tem fatores que acontecem dentro de casa e ninguém sabe, né? E passa despercebido, mas sempre há sinais, sempre há. Então, assim, já atendi casos de crianças com pensamento de suicídio porque foi abandonado, porque sofreu violência física, psicológica, sexual, sofreu tudo isso, e aí ela acaba tendo esse transtorno de depressão e pensamento de suicídio por conta desses fatores, né, que aconteceu na vida dela. Outra questão também, que a gente não pode deixar de falar, é sobre o aumento também, né, desses pensamentos suicidas nos profissionais de saúde mental. Com a pandemia, né, houve um aumento muito grande, tanto de adoecimento, quanto também de casos de pessoas, né, que infelizmente chegaram ao óbito pelo suicídio, até mesmo na nossa cidade, né. E uma das coisas que favoreceu foi o burnout, né, essa sobrecarga laboral. A pessoa não consegue mais lidar. Eles também são seres humanos, né, estão lidando com vidas ali. Essa sobrecarga, começa a ter perda de produtividade, começa a ouvir os pensamentos negativos, né, os pensamentos pessimistas, que vão se instalando ali. E ele não começa assim, eu vou me matar. Começa com uma autodesvalorização. Eu não me sinto, eu não me valorizo mais. Há situações também que acontecem de uma hora para outra, principalmente situações relacionadas a situações socioeconômicas. Nós vemos muito, né, casos assim. A pessoa teve um prejuízo muito grande, né, foi à falência, ou alguma outra, tenho várias dívidas, tenho uma família para sustentar, o que eu vou fazer? Não consigo lidar. A pressão é tão grande que a solução, né, eles que ela falam... enxerga, né, a solução que ela identifica, que ela encontra, e que no primeiro vídeo que a gente passou tinha uma frase assim: você não quer tirar a sua vida, você quer se livrar da dor. Da dor. É como o que eles falam, né, relatam, né, que é a solução para essa dor, como se tivesse o peso do mundo nas costas, como se fosse um disco arranhado, que repete e repete as mesmas coisas. Você não presta, olha, você não consegue sustentar nem tua família, você não consegue nem lidar com as situações de trabalho, você está brigando com todo mundo, por que você está aqui? E esses pensamentos vão indo, vão crescendo, e eu acho que da Unicamp é um estudo que fala que de 2018, 18% da população tinha tido seriamente pensamentos suicidas. Em 2025 pulou para 51% da população que pensou seriamente em tirar a própria vida. E dessa porcentagem, 4,8%
realmente chegou a fazer o plano, né? Porque tem o pensamento suicida, A ideação. tem a ideação e tem o planejamento e a tentativa. Sim. Entendeu? Mas lembre, você não está sozinho, você tem valor, você pode e deve procurar ajuda. Não é vergonha. Nós temos que quebrar esse tabu. Falar sobre o suicídio não faça com que a pessoa, com que aumente o caso, faça com que aumente sim a procura Por ajuda. por ajuda. Setembro, há um indício maior de pessoas que procuram? Sim. Sim. Por quê? Sabe, tem. Porque falou sobre suicídio? Não. Porque a pessoa falou assim, olha, realmente, eu vou tentar. Porque ela não quer se matar. Isso a gente vê na prática mesmo, né? Não quer morrer. No setembro, que faz alusão ao Setembro Amarelo, né? Há um aumento significativo de procura de ajuda no CAPS, né? As pessoas parecem que falam assim, então, peraí, gente, o CAPS está lá todos os dias, todos os meses do ano, de segunda a sexta-feira, né, com demanda espontânea, abre 7h30 da manhã, com demanda espontânea, você não precisa de ninguém te encaminhar para o CAPS, você pode ir sozinho, buscar a sua ajuda, né, e você que identificou alguém, você leve a pessoa para esse acompanhamento. Tem mais algumas perguntas aqui. Existe alguma forma de abordar alguém com sofrimento sem que a pessoa se sinta pressionada ou criticada? Escute. Escute livre de preconceitos, livre de julgamento, livre não, eu tenho que ter a última palavra. Às vezes ela só quer ser escutada. Escute ela. Seja empática. Se você não sabe o que falar, não tem problema. Fale para ela, amiga, eu vou com você no CAPS. Não quero ir no CAPS, então eu vou com você no psicólogo. Você não está só. Eu estou aqui. Se você não entende, pode falar. Não, eu não entendo o que você está passando, porque às vezes a gente não entende quando a gente não está na pele do outro. Mas só escute sem julgamento, sem querer ter a última palavra. Ela só precisa ser ouvida. E para criança e adolescente? Como é que a gente faz? Na brincadeira, a criança ela demonstra o que ela está passando. Por mais que ela não consiga falar a expressão que ela está sentindo, né? Então, na brincadeira, ela expressa. Então, assim, é uma forma de tentar ajudá-la na brincadeira, expondo para ela como deve ser, como ajudar ela, né? É na brincadeira. A criança. O adolescente é com intervenção de recursos, né? Tem muito adolescente que passa por um trauma na infância e aí ele não consegue expressar. Então, eu busco vários meios de que ela expresse de alguma forma, escrevendo uma cartinha, escrevendo no diário, escrevendo. E aí ela é uma forma que facilita para que eu saiba como ajudá-la. Então, assim, eu sempre deixo a critério da pessoa. Se ela quiser falar, ela fala. Se ela não quiser ficar em silêncio, todo mundo fica em silêncio. O psicoterapeuta e o paciente. Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu vou pedir o Thiago para... Na verdade, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu vou passar mais um vídeo e a gente volta a falar. O próximo vídeo é sobre ansiedade. E aí vocês vão ter uma noção, mais ou menos, de como pode ajudar as pessoas nesse sentido. Tá bom? De volta ao programa. Antes de eu continuar, eu quero falar com você que ainda não concluiu o seu segundo grau, nem o seu primeiro grau. Você que ainda não concluiu o primeiro ou o segundo grau, a IPA Educacional está aqui para te ajudar. A IPA Educacional é um novo jeito de estudar. Você estuda lá na sua casa, se você quiser. Mas, se você quiser, você também pode estudar lá na sala de aula que fica ali na Travessa Victor Campos, número 176. Lá tem computadores acessíveis para vocês fazerem as aulas de vocês e concluírem, de fato, o seu primeiro e o seu segundo grau. Ou os dois, se você não tiver concluído, tiver só começado e não tiver concluído. E é de um jeito muito fácil, muito rápido. Semana passada foi sorteada aqui uma matrícula, né? A Miriam Rios, de Goiânia, ela ganhou a isenção da matrícula e já está cursando, já está fazendo, já está concluindo aí o seu segundo grau. Então,
essa é mais uma chance que você tem. O telefone, anote aí, o DDD é 61 99602 1840. O Tiago vai colocar aí na telinha para vocês. Entre em contato com um dos consultores da IP Educacional pelo número 61 99602 1840 e faça sua matrícula. Comece uma nova fase na sua vida. Volte a estudar, conclua seus estudos e se destaque no mercado de trabalho do Instituto de Itaituba. Está aí o telefone na tela. IP Educacional, um novo jeito de estudar. Temos aqui mais uma perguntinha para a gente dar continuidade. Mas antes da pergunta, Tiago, solta o terceiro vídeo para mim, por gentileza. De repente, o coração acelera, muitas vezes a pessoa ela não sabe explicar, parece ser do nada. O peito aperta, vem uma sensação de falta de ar, uma tontura estranha, as mãos começam a suar. E a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o quê? Meu Deus, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Ela tenta se acalmar, mas a mente ansiosa não ajuda, pelo contrário. Ela pensa, e se for um infarto? E se eu desmaiar aqui? E se ninguém me ajudar? Porque a mente ansiosa, ela está sempre considerando o pior cenário possível. E às vezes, as pessoas mais próximas, familiares e até profissionais que não dominam ou não conhecem a manifestação dos transtornos de ansiedade a fundo, eles não entendem que esse fenômeno do sofrimento pode ser disparado de forma automática, sem um acontecimento anterior que justifique todo esse medo, todo esse pânico. Não precisa de um grande susto, não precisa de uma notícia ruim ou de uma ameaça real. Para a pessoa que já está nesse quadro patológico de ansiedade há algum tempo, as próprias reações fisiológicas da ansiedade no corpo já podem disparar as crises. Mas sempre vai ter alguém para dizer: ah, mas você estava bem até agora, isso é psicológico, é só uma coisa da sua cabeça. Mas quem fala isso não tem a menor ideia do que é sentir ansiedade de verdade. Uma crise de ansiedade não pede permissão. Quando ela vem, ela toma o corpo inteiro da pessoa e faz a pessoa duvidar até da própria sanidade. Ela acha que está ficando louca, que está perdendo o controle. É por isso que ninguém, absolutamente ninguém, deveria menosprezar um sofrimento como esse. Essa fala é incrível, né? Ninguém, absolutamente ninguém pode menosprezar essa dor. É uma dor que só quem já passou, quem já sentiu, sabe o que é uma dor de ansiedade. E o que mais me deixa contente aqui em Itaituba, né, agora desse ano que eu venho morando aqui, é essa relação esse entendimento que os profissionais de saúde, os médicos estão tendo quando se trata de um problema emocional e não um problema físico, né? Então, teve até uma médica uma cardiologista aqui que disse, né, numa consulta com meu esposo, que foi fazer uma consulta, e ele disse para ela ela disse para ele, né, que o que ela mais identifica hoje no consultório é isso, pessoas que buscam consultar, né, a consulta cardiológica, porque está sentindo todos esses sintomas que ele disse aí, mas que na hora que faz os exames, vem todos os exames e não dá absolutamente nada. E aí ela chegar e dizer, olha, você precisa de um psicólogo. Aí vem toda aquela questão que a gente já falou, né? Principalmente idosos, né? Idosos que chegam e falam assim, mas eu com depressão, né? Porque na cabeça deles isso não é uma coisa que é uma prática, né? Que é então, assim, para eles é muito difícil essa aceitação. E ela fala disso. Então, assim, hoje eu vejo essa parceria muito grande, tanto dos médicos, né, sejam de qualquer especialidade, e aí eu falo de ginecologista, de oftalmologista, de cardiologista, de neurologista, e também das escolas. Essa parceria que a gente vem desenvolvendo com as escolas para identificar principalmente crianças, né, crianças que estão passando por esse transtorno. O que é que vocês acham disso? Porque vocês têm tido experiências de pessoas, de profissionais? Como é que está isso? Bom, eu atuei bastante tempo no SUS, né? Hoje eu estou há 5 meses na Secretaria de Assistência. E é algo que foi crescendo, né? Desde quando eu atendia no postinho de saúde, a gente via essa parceria com, não vou falar todos, mas a maioria dos médicos, né? Em entender que
Nem tudo era só a medicação. E nos encaminhar. No CAPS mesmo, né? Eu creio que eu sei que a cardiologista, ela sempre encaminha, né? Já chegou o paciente, tá, mas ela te passou alguma medicação? Não, ela disse que eu tinha que primeiro vir contigo. Ela chegou primeiro vir com o psicólogo para poder avaliar, para saber se eu ia usar ou não a medicação. Então, isso é muito importante. Porque a gente sabe que eles são um nicho mais fechado, né? E alguns não veem, não é todos. E saber que eles estão compreendendo, isso ajuda muito. Porque nós temos que ver o ser humano como de forma integral, corpo e mente, né? Essa semana passada eu até encontrei um médico quando eu trabalhei na UPA. Ele falou assim, olha, eu te chamei um monte de paciente. Eu falei, eu não estou mais no CAPS, né? Saí ano passado do CAPS. Então é importante. Porque não é o meu ego profissional, não é o ego do outro, é o paciente. A nossa prioridade é ele, é o bem-estar dele. Nós temos que trabalhar junto, independente de qual é o teu conselho, se é de psicologia, se é de medicina, se é de farmácia, pro bem de quem? Do nosso paciente. De conselho, né? Se é da escola, né, Michele? De repente, é o professor lá da escola que encaminha, não é? Ou você não tem tido, assim, muitos encaminhamentos da escola? Como é que tá? No autismo, dentro da demanda do autismo, a escola é que percebe primeiro. Antes até que os pais? Ou você acha? Às vezes até antes que os pais. É mesmo? Sim. Então a escola identifica, percebe que aquela criança ela não consegue ter um comportamento ajustável igual às outras crianças, apresenta atraso na fala, apresenta prejuízo no social dela, ela não consegue interagir com outras crianças, e aí vai se encaixando nos outros critérios, né? Estereotipias, e aí a criança vai apresentando como ela, porque é bastante tempo na escola, né? Ela fica ali bastante tempo, então não tem como ela não manifestar, né, o comportamento dela naturalmente. Então, assim, outro fator que prejudica muito é a não aceitação quando o pai recebe, né, a notícia. Então, assim, passa por todo esse processo, né, de identificar na escola, passar pelos profissionais, os multi, né, para poder diagnosticar, chegar um laudo conclusivo no final. Porque não é só a escola dizer, ele tem autismo, então ele vai ser diagnosticado com isso. Não. Vai passar pela escola, vai passar pela psicopedagoga, vai passar pela psicóloga, vai passar pelo neuro. Então, passa por vários profissionais para poder chegar a uma conclusão final. Né? Tem aqui a Amanda, ela mandou mais uma pergunta aqui, como funciona o acolhimento psicológico na prática, né? Como é que se faz isso, né? E qual que a importância, essa que a gente já respondeu, com a importância da escuta sem julgamento, né? Ela pergunta também, quem não tem condições financeiras de pagar por terapia pode encontrar apoio psicológico gratuito? A gente já disse que no CAPS, né? Está aqui, as formas de abordar, e ela pergunta assim, de que forma que a sociedade ainda falha em acolher pessoas com ideação suicida? O que a gente pode fazer para reduzir o preconceito em relação a procurar essa ajuda mesmo, né? Acho que a gente meio que já respondeu isso, mas assim, ela coloca a questão da sociedade, né? E aí ela diz assim, muitas vezes ouvimos que quem quer se matar não avisa. Isso é mito ou isso é verdade? Antes de começar, né, a responder, nós esquecemos de falar do CE também. O CE, o Centro de Especialidade em Reabilitação, também atende aquele público que não é caso CAPS. Caso CAPS, transtornos mentais moderados a graves, né? Como é que funciona o acolhimento, pelo menos no CAPS? O acolhimento é como se fosse a triagem, né? Você chega ali, você vai falar dos sinais, dos sintomas, e aí vai ser identificado, não, é um caso CAPS ou é um caso não CAPS. E aí pode ser da continuidade ou encaminhado até mesmo para o centro de reabilitação. Isso pelo SUS, né? Existe pelo SUS. Psicólogo tanto no CAPS quanto no centro de reabilitação, né? É um mito dizer que a pessoa, né, que quer se matar, ela não vai falar. Ela vai dar sinais. E às vezes, muitas vezes, ela vai falar claramente, eu vou me matar. Quantas pessoas eu atendi? Eu atendi um caso que a pessoa chegou lá no CAPS e ela falou, eu saí daqui, eu vou entrar na balsa
e eu vou me jogar de dentro da balsa, de dentro de um barco, mas eu vou me jogar no Tapajós. Ela falou claramente. Isso não foi uma, não foi duas pessoas que chegaram, tanto aqui quanto em Santarém, quando eu atendi no CAPS 2 de Santarém. Pessoas que chegaram claramente. Algumas fazem até vídeos de despedida. Então, outras é mito. É sutil. Outras são sutil. Bem sutil a forma com que ela demonstra. Ela vai dando pequenos sinais, como a gente já disse aqui, né? E às vezes, pela essa correria do dia a dia, a gente só consegue identificar após, infelizmente. Aqui, você falando sobre mito, né? E a Amanda também falando sobre mito, tem algumas frases aqui que eu trouxe. Ó. Falar sobre suicídio incentiva as pessoas a cometerem. Quem ameaça suicídio só quer chamar atenção. Essa foi inclusive a frase que a Amanda, nossa ouvinte, lá do quilômetro 30, falou. Quem está sorrindo não pode estar deprimido. Se a pessoa quiser se matar, não tem nada que possa ser feito. Setembro Amarelo é só a campanha da internet, não muda nada. A primeira frase que tu falou foi... Quem ameaça suicídio só quer chamar a atenção. Teve uma antes dessa. Falar sobre suicídio incentiva as pessoas a cometer. Aí eu vou fazer só uma pergunta para reflexão. Falar sobre câncer de mama, câncer de mama, faz com que as células comecem a desregular. E desenvolver o câncer de mama? Não. Há uma maior casos em outubro? Sim, por quê? Porque a campanha promove a procura. Incentiva, né? A procura. Então vai ser diagnosticado mais casos. A mesma coisa é o suicídio. Falar sobre suicídio não faz com que a pessoa vá cometer o suicídio. Ajuda ela. Pode ajudar. Inclusive, a pessoa a identificar que está passando por um sofrimento psíquico e buscar essa ajuda. Uhum. A segunda frase que tu falou foi... quem ameaça suicídio só quer chamar atenção, que é a mesma frase que a Amanda disse que ouviu. Ó. Muitas vezes ouvimos que quem quer se matar não avisa, alguma coisa assim. Eu costumo falar assim, realmente, essa pessoa ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção e mostrar, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda, olhe para mim, me socorra, porque eu não consigo sozinha. Ela não está fazendo joguinhos com você. Ela não está fazendo manha. Ela realmente quer chamar a tua atenção para um problema que ela não está conseguindo lidar sozinha. Então, neste sentido como joguinho para fazer manha, não. Ela está precisando de ajuda. Geralmente, na criança, não apresenta assim a criança até uns 9 anos, vamos colocar assim uma idade, até uns 10 anos, não apresentam esse índice de suicídio, né? Mas ela vai apresentar na adolescência, né? Ela vai começar a ser o fator que mais é apresentado é o desempenho na escola, né? O desempenho na escola, falta de apetite, falta de sono, então são sinais, isolamento social, são sinais que ela apresenta que ela também está desencadeando algum problema que possa vir futuramente ela pensar em suicídio. O interessante é que, apesar de ser raro, às vezes acontece, eu já atendi uma criança de 8 anos, que ela desde os 7 ela vinha apresentando ideações, e o mais preocupante é que esse número ele vem crescendo. É raro, mas vem crescendo. Por conta justamente das sequelas da pandemia, né? Porque antes talvez a gente não conseguia... Não só da sequela da pandemia, mas pela essa ideia de que precisa buscar ajuda, né? Talvez as pessoas estão identificando essa necessidade de estar buscando essa ajuda, né? Ainda é muito difícil, ainda é um tabu buscar ajuda psicológica, ainda é. Realmente é uma dificuldade muito grande para a gente conseguir esse valor, né, como profissão para poder ajudar algumas pessoas. A infância ainda é muito pior com a adolescência, porque eles precisam que alguém leve eles não vão sozinhos. Então, também. Então tem toda essa questão. Então, essa parte de conscientização é muito importante para as pessoas que tenham esse entendimento para poder ajudar não só
as crianças, também os adolescentes, que não têm essa autonomia para poder ir sozinho buscar ajuda. Às vezes a gente enfrenta situações em que há um preconceito dentro de casa dos próprios pais, né? E aquela coisa, meu filho vai buscar ajuda psicológica, meu filho está com problema, aquela coisa, né? Está ferindo o ego do pai, né? Aquela coisa de não dele, está ferindo o ego do pai, que acredita que o filho é perfeito. E ninguém é perfeito. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, por ansiedades, e que a gente está aí trazendo esse programa hoje justamente para a gente alertar. É uma pré-campanha do Setembro Amarelo, né? É uma pré-campanha para você entender a necessidade e a importância de você buscar essa ajuda, né? Ainda há tempo. Você que está aí atrás da tela, que está com sofrimento psíquico, conhece alguém que está vendo que a pessoa não está se sentindo bem, busque ajuda, né? Busque essa escuta, né? Essa escuta empática, né? Busque levar essa pessoa, fazer com que essa pessoa possa entender que existe uma luz no fim do túnel, né? Que não é o fim, né? Que a gente pode trabalhar essas questões, que existem profissionais super qualificados aqui em Itaituba, né? A gente tem profissionais que estão à disposição, tanto no público quanto no privado, e que podem ajudar essas pessoas. Você colocou uma situação bem importante, né, com relação ao ferir o ego, né, do pai e da mãe, que não aceita que o filho deve ter algum. Mas os pais, muitas das vezes, é quem contribui para que a criança adoeça. Brigas constantes dentro do lar, violência, gritaria, briga, xingamentos. Então, tudo isso contribui para que a criança adoeça. Né? São coisas que... Falta de relacionamento, falta de proximidade. Hoje, pai e mãe não tem tempo de sentar para almoçar com os filhos, para tomar um café da tarde. Tudo bem, gente, a gente entende que todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas. Mas será que você, em 24 horas, você não consegue uma horinha por dia para sentar com seu filho, para tomar um café com seu filho, um lanche, ou sentar meia hora para bater um papo, para estabelecer vínculos, né? Existem problemas sociais, né? Que a gente não comentou, mas eu vou comentar agora. Existem os problemas sociais que vão refletir na criança, né? Violência contra a mulher, a criança assistiu, muitos casos que a criança assiste, vê, né? Muitas das vezes tem que defender a mãe que está ali, né? Numa situação deplorável, então assim, prejudica na infância, né? E aí vai se prejudicando no decorrer das fases da vida dela, até muitas das vezes até o fim, né? Se isso não ser trabalhado. Tem uma frase, né, que a gente costuma ouvir falar, que a criança ela é apenas o sintoma de uma família que está adoecida. Se a criança vem apresentando sintomas, como é que está essa família? Então é o momento da gente parar e falar assim, então, deixa eu refletir. Como é que está a minha relação com meu marido, com minha esposa, com a minha família, independente da configuração familiar, né? Como é que tá? Eu estou dando tempo, eu estou escutando meu filho, minha filha, eu estou tendo tempo de qualidade com ele, ou simplesmente eu estou deixando ele solto, e aí nos jogos, na internet, que a gente sabe que há muitas influências negativas, e aí depois só vem as consequências. Sim. Né? Então, se apresenta sintoma, tem que se olhar para a família toda. Olha, eu vou pedir desculpas para o pessoal do chat do programa da Rede TV, que não chegou para mim ainda essas perguntas aqui, mas uma colega, muito, muito obrigada por ter me encaminhado, chama Izumi Tov. Izumi. Bom dia, estou na academia, nesse exato momento, estou focando para mudar minha vida. Sou gorda e sofri muito bullying. Entrei em depressão na pré-adolescência, mas agora estou superando. Qual conselho vocês dão para as pessoas gordas com problemas de autoestima? Essa é a pergunta. A Margarete Menezes, acho que a Margarete lá do Abrigo, parabéns pela pauta, amando o programa. Beijo, Margarete, obrigada, Izumi. E aí,
como é que a gente trabalha como é que a pergunta da Izumi, que ela sofreu muito bullying na adolescência, porque ela era obesa, e agora ela está superando e está na academia. Qual o conselho que a gente dá para essas pessoas que estão acima do peso, que estão passando por, de repente, um bullying, né? Porque parece que hoje a lógica é ser todo mundo magro, esbelto, lindo, maravilhoso, perfeito, que não pode, né? É quase uma Barbie, a gente tem que ser, né? Como é que a gente trabalha isso? Eu acho que é importante, acho que foi para mim essa pergunta. Eu acho que é importante, independente de quem você é, do teu corpo, é você se amar. E entender que se algo te incomoda, corra atrás. Se você tá bem, do jeito que você é, beleza. Se você não se sente bem, corra atrás. Faz como a Izumi. A Izumi, vai pra academia, faça dieta, procure um profissional. Só não faça loucuras. Não use de automedicação para procurar um corpo perfeito, porque a sociedade está te cobrando. Se você quer buscar saúde e qualidade de vida, corra atrás. Se você não está satisfeito com o seu corpo, independente de que forma ele seja, se você é magro, ou que tem uma prima que ela é bem magrinha, ela malha para ganhar músculos. Então, corra atrás para ganhar o seu músculo. Lembrando, cuidado com os excessos, né? Equilíbrios. Mas você só vai conseguir até mesmo mudar se você se amar. O amor próprio, eu acho que ela é ali a base para construir tua autoestima. Então é através desse amor próprio, vou construindo a minha autoestima. Ah, mas eu não consigo sozinho, eu olho no espelho, eu não me sinto bem, né? Pode até ter mesmo um transtorno disfórico corporal ali envolvido. Desenvolveu outros transtornos, né? O disfórico corporal é aquele que você olha no espelho, mesmo você estando magra, você não se acha magra. Ou estando muito musculoso, sempre se vê muito magro, né? Entra por outro caminho. Isso que a Dona está falando, gente, é de uma importância tão grande, de que você não tem que se cuidar para o outro, você tem que cuidar para você. Sim. É você quem tem que se sentir bem. Se você está acima do peso, mas suas taxas de saúde, glicemia, colesterol estão boas, qual o problema se você está acima do peso? E se você está acima do peso, você não está gostando do que vê no espelho e quer mudar, qual é o problema? Faça aquilo que te faça bem. E, principalmente, porque a gente está naquela história, não, se eu estou bem, beleza. Não, mas também o que faz bem para tua saúde. Sim. Né? Exato. Se você quer mudar, mude. Você é livre. Não tenha vergonha. Parabéns para Izumi. Tem um monte de gente aqui, ó. Yara Fonseca, lá de Goiânia, minha cunhada, tema de relevância, super admiro esse programa. Sandra, eu também estou amando esse programa. Iraíus, bom dia. Oceano dando um bom dia para gente. Oceana dando um bom dia. A Amanda, que fez as perguntas por aqui. A Yara dizendo, essa questão é muito importante. Será que nossas crianças estão sendo formadas pelas telas, pela internet? Olha aí, ó. Por exemplo, ao ponto de não ter limites, estímulo, carências afetivas? Ou será que é um outro tipo de transtorno? Só complementando a pergunta dela. Temos que começar a ficar atentos e não receber um diagnóstico errado e fazermos da criança, de fato, acreditar que está com está adoecida, né? Eu não sou especialista em atendimento infantil, né? Pelo contrário, eu trabalho com as mães antes das crianças nascerem, mas é algo bem interessante que a gente vê hoje. Muitas crianças com sintomas similares a TDAH, a TEA, e quando nós vamos avaliar, o que acontece? Excesso de tela, falta de estímulo, alimentação desequilibrada, muito rica em açúcar. Aí não quer que a criança pareça um pula-pula. Você taca ali... O açúcar já dá o estímulo, né? Entendeu? Então, às vezes, o que nós estamos vendo é que a nossa sociedade está adoecida. E com isso, nós e nossas crianças estão seguindo o mesmo ritmo. Então, será que a gente está estimulando a criança? Será que a criança está indo brincar? Será que a criança está tendo jogos onde ela possa pegar
Ou ela está apenas ali dentro de uma tela, onde a gente não sabe quem está. A gente até comentou, né? Quem está lá do outro lado. Quem é que está do outro lado? Quais são as influências, quais são as mensagens subliminares que estão sendo introjetadas nesse cérebrozinho, que é uma esponja, né? Eu estava vendo um caso, inclusive, da criancinha, um vídeo, né? E ele fala que ele queria ver a mãe e o pai mortos. Por quê? Porque num videozinho que ele estava assistindo, né? Estava sendo influenciada o quê? A matar o pai e a mãe. Ah, mas isso não acontece comigo, eu uso o YouTube Kids. Eles conseguem Doce bolar. ilusão. Mas eles só jogam o Roblox, né? O Blox. Esse é o pior. Eles conseguem Esse é o pior, bolar né, tudo Michele? isso. Não. Assista. Veja o que o seu filho está jogando. Sim. O Roblox, para mim, o Free Fire, o próprio, aquele do quadradinho lá, o Minecraft. Gente, tem nada de inocente nesses desenhos, não? Hoje em dia já está bem delicada essa questão, né, de jogos que já está sendo inserido outras coisas, né? Violência, a parte do sexual também está lá no meio, né? Então, assim, com relação às telas para crianças, né, eu digo até que poderia ser considerado um crime, né, para crianças menores. Tem criança de 2 anos, de 1 ano que já sim, que quando porque o que acontece quando a criança está viciada no celular, por exemplo? Ela vai mexer com o humor dela, o cérebro dela fica mais acelerado que o normal, afeta a fala. Então, são muitos prejuízos, né? Aí, eu vou dar para ele porque ele vai ficar quietinho ali. Mas você tem que pensar também nos prejuízos que vai causar, né? Então, assim, esses prejuízos vai ser difícil de ser trabalhado. Né? Criança que não desenvolveu a fala vai ter que passar pelo especialista, vai ter que fazer fonoaudiologia, não tenho dinheiro. Né? Então, assim, tem que se pensar muito bem nisso, porque se você prejudica uma criança lá no início da fase da vida dela, isso pode se alastrar por muito tempo. Então, vai prejudicar não só nas relações dela, no organismo dela, como também vai afetar na escola, né? Então, vai impactar em todas as áreas dela. Né? Todas as áreas. Tem um vídeo de um psiquiatra que fala isso. Nós vemos hoje em dia um aumento de crianças de até 2 anos com a nomofobia, que é a dependência, né, na mobilidade virtual, nas telas, que a gente pode até comparar mesmo a uma dependência química, porque tira aquele estímulo ali, apresenta irritação, apresenta alteração de humor. E por quê? Porque o adulto dá. A gente tem uma psiquiatra infantil, que eu já mostrei o vídeo dela aqui, eu passo esse vídeo para todos os meus pacientes, que ela fala justamente isso. O excesso de tela hoje para as crianças causa o mesmo efeito da droga no viciado. A mesma coisa. A Amanda mandou aqui, parabéns pelo programa incrível, tema super necessário em todos os que não têm informações. A Yara manda, esse nosso século XXI tem sido desafiador para as doenças e emoções. O que vamos fazer para tornar mais humanos, mais afetivos? Essa é uma pergunta para fechar o nosso quadro, né? O que a gente pode fazer para a gente se tornar mais humano? Para a gente se tornar mais afetivo? O que você acha que a gente pode fazer? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tomar essa consciência, ter essa tomada de consciência, né? De que nós estamos permitindo a sociedade caminhar para onde ela está caminhando. E entender que a criança ela não é o futuro, ela é o presente. Então eu tenho que trabalhar no aqui e no agora. Como a Ressalva fala, é aqui e agora que eu construo o meu futuro. E entender que sim, eu posso mudar, eu tenho o dever comigo mesmo, principalmente, de trabalhar aqueles pontos que não estão me fazendo bem. Eu não preciso ser um refém da minha vida ali, naquele momento, naquele contexto que eu estou. Mas eu posso ser a mola propulsora para as mudanças começarem, né? Acho que é o Watson que fala, né? Eu interajo no meio que eu estou e esse meio vai ter mudanças.
E essas mudanças, elas vão fazer o quê? Elas vão ocasionar mudanças em mim. Então, tem que começar por mim. Eu não tenho que esperar pelo outro. Se eu quero ver uma mudança acontecer, se eu quero ser mais empática, se eu quero gerar gentileza, eu não tenho que esperar o outro fazer. Eu tenho que fazer. Tem que partir, como o profeta Gentileza fala, né? Gentileza gera gentileza. Empatia gera empatia. Gera empatia. Então, começa por mim. Ah, mas o outro não faz, não importa o outro. Eu não posso mudar o outro. Eu posso mudar a mim mesma. Então, eu posso ser... Ah, mas não importa. Mas pelo menos aquele ali, o teu ciclo familiar, o teu ciclo social, ele já vai começar a sofrer influências e mudanças daquilo que você começar a botar em prática em você e no teu meio. É fácil, não é? Mas é possível. É possível. Ó, só antes da Michelle falar, a Luciana de Góes Corsino mandou assim, bom dia, melhor psicóloga, doutora Michelle e doutora Noane, maravilhosa também. Mandou um beijo. A Luciana de Góes, mandaram um beijo para vocês. O João mandou um parabéns para a gente. João, que era para estar presente aqui, mas devido a um conflito de agenda, ele não pôde estar com a gente. Margarete, que eu já mandei os beijos. A gente já está partindo para o final, mas eu quero que a Michelle faça também, né, essa reflexão. Como é que a gente pode se tornar mais humano, mais afetivo? Bom, eu vou defender a classe infantil. Porque é a minha paixão. Né? Vamos ter mais amor pelas crianças, cuidar das crianças, do psicológico dela, né? A parte de defender, né? De proteger, porque elas serão futuramente adultos, elas não vão ser crianças para sempre. Então, assim, é importante deixar um legado, deixar um exemplo, vocês que têm crianças em casa, né, ensinar os princípios para ter uma personalidade bem saudável, né, moral, todas as áreas da criança, ela ter uma proteção, né, porque a criança não vai ser criança para sempre. Né? Ela se torna adulto, vai ser pai, vai ser mãe. Uma hora ela vai ser um adolescente, vai ser um adulto, né? Sim, aí ela vai precisar de ter o exemplo dela quando ela foi criança para ela passar para os filhos, se tiverem, né, futuramente. Exatamente, e se ser exemplo para outras pessoas. Então, assim, é muito importante a gente cuidar da infância das crianças hoje, porque futuramente ninguém sabe como é que vai ser, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos mais. Tiago, acho que ainda dá tempo da gente passar. É o último vídeo mesmo, é lá de baixo, o último que eu mandei para você, porque tem um antes dele, mas eu quero o último mesmo, para a gente fechar o bloco com esse vídeo e eu volto para fazer os agradecimentos finais e mandar os beijos que eu preciso mandar para ninguém ficar sofrido, né, lá do outro lado da telinha. Solta para mim, Tiago, por favor. Como controlar uma crise de ansiedade? Crise de ansiedade é uma reação exagerada do organismo a uma situação desagradável. O gatilho, aquilo que desencadeia a crise, varia de pessoa para pessoa. Coração acelerado, suor excessivo, tremores, dor no peito, tontura e falta de ar são alguns dos sintomas. Normalmente uma crise dura entre 15 e 40 minutos. Mas existem algumas técnicas que podem ajudar a controlar a crise. Tente focar na respiração. A hiperventilação faz com que a sensação de desespero aumente. Procure respirar devagar e de forma tranquila. Desvie a atenção do que está causando a crise. Pense em momentos em que você estava se sentindo bem e relaxada. Busque sons e texturas que a acalmem. Tente ouvir uma música relaxante ou passar a mão em um tecido de que você goste. Relaxe a musculatura. Faça alongamentos e movimentos circulares para aliviar a tensão dos braços, ombros e pescoço. É comum achar que a crise vai durar para sempre e que você vai parar no hospital por conta dos sintomas. Fique tranquila. Toda crise é passageira. Se essas dicas não funcionarem na primeira tentativa, insista. Repita cada uma delas. Se as crises estão sendo repetitivas, recorrentes, procure ajuda profissional.
Quando não tratadas, elas podem piorar e ter impacto na qualidade de vida. Pronto. Esse vídeo eu achei ele tão bonito e tão completo, né? Para a gente fechar esse bloco assim, com essas dicas de que fato. Nossa, tivemos até fogos. Será que é pro vídeo? Brincadeira, gente. Mas, enfim, é um vídeo que realmente ajuda, né, a gente a entender melhor como lidar com esses momentos, né, e com todas essas dicas que a gente teve dessas duas pessoas maravilhosas, que eu já agradeço antecipadamente aqui. E foi, assim, uma honra tê-las aqui, né, foi um momento, assim, elas estavam muito ansiosas, muito com medo de estarem aqui, né, com vergonha. Eu falei, gente, nós vamos bater um papo, nós somos amigas e tudo, né, a gente é da mesma classe, e fizeram tão bem, foi tão prazeroso, né. Quero que vocês façam seus agradecimentos, logo em seguida eu vou fazer os meus para a gente encerrar o programa de hoje. Mas eu digo que eu ficaria mais 2, 3 horas aqui batendo papo com vocês. Né? Um assunto que não tem fim, né? Mas que a gente conseguiu, acho que, atingir um grande público. Eu vou agradecer o pessoal do YouTube que já mandou, o pessoal do TikTok que está ali, o pessoal do Instagram. Então, assim, foram tantas as perguntas, tantas as interações. Eu agradeço demais a participação de cada um de vocês. Um beijo para vocês. Pode fazer seus agradecimentos. Bom, primeiramente agradecer a você, né, Rosane, pelo convite, por estar aqui falando de um tema que é de suma importância, totalmente, extremamente necessário, né, que é sobre saúde mental e prevenção do suicídio. Agradecer ao público que está assistindo, eu fico um pouco nervosa, porque eu gosto de falar, eu falo muito, mas eu gosto de falar para a pessoa. Não tem problema. Não. Aí a pessoa está do outro lado, eu fico um pouco nervosa, né, já pedi desculpa pelo nervosismo, eu gosto de falar olhando. E por ter assistido, por eu estar aqui presente, pela audiência em geral, e parabenizar mais uma vez todos os psicólogos do município de Itaituba pelo nosso dia, né? É uma luta aí, né, grande pela nossa classe, pela valorização. E eu fico muito feliz, né, de ver que cada dia mais o município de Itaituba, as pessoas, a população de Itaituba tem entendido o nosso papel e a nossa importância, e me deixa muito feliz quando alguém chega. Porque eu sei que eu consegui fazer a diferença na vida de alguém, né? Obrigada a todos os meus pacientes, se tiver algum assistindo. Da minha família não tá, que eu não falei pra ninguém, que eu fico com vergonha. Mas muito obrigada a todos. Então, quero agradecer pelo convite, Rosane, né? Foi muito proveitoso, foi muito... as informações foram muito relevantes, né? Eu espero ter alcançado também as pessoas com as suas dúvidas, e qualquer coisa estamos à disposição. Bom, eu também tenho que agradecer algumas pessoas aqui. Eu vou agradecer especialmente a 2 pessoas que estão me assistindo também, que contribuíram, né, lá da PowerTech Celulares, né, conectando você ao mundo, né. Lá tem celular novo, celular usado, e tem o melhor preço da cidade. Eu posso garantir, porque eu estive lá e fiz recentemente a troca do celular lá com a Bediel e com o Vitor Samuel. Um beijo para vocês, meninos. Obrigada aí. E também eles têm Starlink, está com o menor preço da cidade. Ela é prontinha para o uso. Eles já instalam, já configuram, já faz tudo para vocês. Você só precisa conectar no celular e sair. Lá eles têm de tudo, tem assistência técnica, acessórios originais, eles parcelam o cartão, e se você não quiser parcelar, se você quiser pagar à vista, eles ainda dão desconto. E se você chegar lá dizendo que viu a propaganda aqui no programa Ser Pleno, eles disseram que ainda vão dar um descontinho especial para vocês, tá bem? Obviamente que eu não posso deixar de dar mandar beijo para as minhas meninas do artesanato, que eu vou pegar o nome aqui que elas pediram. Olha que fofa, gente, olha as coisinhas delas aí. Ontem elas estavam lá nas Sendas, aí eu vou mandar aqui o beijo, que elas me mandaram o nome delas, porque elas querem, com nome, né, cada uma, o nomezinho delas para falar, ó. Um beijo para a dona Valdirene, para a dona Aldilene, para a dona Rosilene, para a Albaniza, para a Cristina, para a Sandra, para a Iranilza, para a Cirleia, para a Ana Maciel, para a Rejane e para a Graça. São
os beijos que eu tenho que mandar para vocês. Para o pessoal lá da comunidade Nova Vida, no próximo programa, vocês vão fazer uma participação especial aqui com as fotinhas de vocês, mas eu já quero deixar um beijo e um abraço muito carinhoso para todo o pessoal lá da comunidade Nova Vida, tá? No ramal Farturão, que é um pessoal que também me acompanha direto. No mais, é agradecer a participação de cada um de vocês que estiveram presentes aqui com a gente. Pessoal do TikTok, gente, acho que foi uma das maiores audiências, viu? Muito obrigada por tudo, por vocês estarem aí participando. Obrigada pelo pessoal do YouTube também que esteve com a gente. Um beijo para o pessoal lá do Abrigo do Idoso, especial para o seu Maurício, que é um carinho, a Margarete Menezes, as minhas colegas de trabalho, aí tem Luana, tem a Fabiane, tem a Raimunda, tem a Iranilza, tem tanta gente, a Rosa, a Lulu, várias pessoas. Um beijo para vocês, a gente se vê terça-feira, e o próximo programa nós vamos tratar de um assunto também a gente vai falar um pouquinho sobre COP30, atividade de mineração, de garimpo, e eu conto muito com a presença de vocês. Eu vou estar recebendo aqui o doutor Antunes e a doutora Débora Mota no próximo sábado, para a gente falar um pouquinho sobre atividade garimpeira, sobre COP30 e como trabalhar isso de forma sustentável e que seja bom para todo mundo, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar o ser humano, como a gente tem visto aí, tá bem? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, que Nossa Senhora Aparecida cubra vocês de bênção, e que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de alegria, prosperidade e muito amor. Um beijo, saúde mental também é uma busca pela qualidade de vida. Se você precisa, não tenha medo, procure o CAPS, procure uma clínica, mas trate, de fato, daquilo que você precisa tratar, que é a sua saúde mental. A gente se vê no próximo programa. Fiquem com Deus e até mais.